Feliz sábado, tudo bem com vocês? Eu espero que você possa se sentir muito bem-vindo aqui na Igreja Adventista Central de São Paulo. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu espero que hoje você possa se sentir feliz, que você possa se sentir bem. Ontem fomos a um velório de um colega, e é incrível que quando você chega nesse ambiente, ironicamente, você pensa na vida. E eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado agora e pergunta assim: você está vivo? Se você está vivo, haja como alguém vivo. Se você está vivo, aproveite o agora, o presente. A gente vai cantar aqui algumas canções de louvor e adoração a Deus. Se você está vivo, cante como alguém vivo. Fique em pé, por favor. Nós vamos começar a nossa manhã cantando Sou Feliz com Jesus. Tem como cantar assim, ó: sou feliz. Triste? Não. Sou feliz é como? Mostra o dente. Então eu quero ver o dente de todo mundo aqui. Vou ficar cobrando ver o dente de vocês enquanto a gente canta. Vamos lá. A irmã falou aqui, ó: quem vai para o céu não está triste, está feliz. Estamos indo. Se paz. Mulheres, sou feliz, os homens, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz estarei com Jesus. as mulheres, Sou feliz, os homens, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. amém. Em fervente oração veio teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares
um dos textos mais emblemáticos da Bíblia seja João 3,16. Porque Deus amou você, de uma maneira que você não é capaz de entender. Amou você, monogenese, o único do seu tipo, o único da sua espécie. Foi dado porque Deus amou você. Randy Maxwell, num clássico livro sobre oração, Se Meu Povo Orar, faz uma afirmação, e eu acho que é a única ideia do livro que eu guardei. Uma afirmação contundente que mexe comigo até hoje. Ele diz assim: os adventistas do sétimo dia, esse livro foi escrito para nós, oram pouco, não porque duvidam do poder de Deus. Oram pouco porque duvidam do amor de Deus. A nossa concepção de amor, infelizmente, é moldada pela família que tivemos e pela experiência de amor que vivemos quando éramos muito pequenos. Nós não queremos, mas transferimos para Deus a visão de amor que recebemos dos nossos pais. E nós não escolhemos os nossos pais. Então nem todos nós têm a correta compreensão do amor, porque infelizmente não experimentou o melhor amor. Por isso, eu vou convidar você que nos próximos sábados, sempre que eu estiver aqui, como comunidade, oremos para que Deus nos conceda a correta, a profunda, a verdadeira compreensão do amor de Deus, para que isso norteie a nossa vida. Vamos orar? Poderoso Deus que estás nos céus, de alguma maneira nós compreendemos que o Senhor é poderoso, mesmo que de forma limitada, nós aceitamos que o Senhor é poderoso. Nós também ouvimos dizer que o Senhor nos ama, ouvimos dizer que o Senhor nos importa conosco, mas no dia a dia, sempre que perdemos o sono por causa das inquietações da vida, sempre que nos agitamos, sempre que nos ofendemos com as outras pessoas, sempre que perdemos a calma conosco, com as nossas fraquezas, tudo isso denuncia que no fundo ainda não experimentamos o teu amor. Nós temos uma profunda dificuldade de amar a nós mesmos. Nós não nos cuidamos como deveríamos. Nós não respeitamos os nossos limites. Nós não toleramos as nossas faltas. Por isso é tão difícil amar as outras pessoas com tudo que elas são, com tudo que elas não são. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos neste lugar e a partir dele começarmos a experienciar o teu amor, para que o teu amor nos transforme na medida e na estatura do nosso Mestre Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos, por Jesus. Amém.
Agora sim. Vamos esperar um pouquinho que estão chegando mais crianças. Feliz sábado! Bom dia! Nossa, a gente está muito feliz que vocês estão aqui hoje na casa de Deus. E hoje a gente vai contar uma história muito especial que um dia Jesus contou. É a parábola do semeador. E a gente não vai contar ela sozinha. A gente vai ter uma ajuda. Cadê o nosso semeador? Não sei. Crianças, vamos chamar eles juntos? Quando eu falar 3, a gente chama semeador bem forte, combinado? 1, 2, 3. Semeador! Cadê? Chegou o nosso semeador. Era uma vez um semeador. Crianças, vocês sabem o que é um semeador? É alguém, isso mesmo, é alguém que joga sementes na terra para que elas possam crescer e se tornarem plantas bem bonitas. Isso, e na nossa história, o semeador vai jogar sementes e cada vez que ele jogar a semente, a gente vai ver aonde que cada uma caiu. Então, semeador, joga pra gente as sementes. Olha lá a imagem no telão, crianças, é onde essa semente caiu. É um terreno seco, né? Essa semente caiu e ela não conseguiu fazer raízes. E aí, os passarinhos vieram e nhaque, comeram todas as sementes. Nenhuma sobreviveu. Que Carol. triste! Mas sabe, ele continuou jogando as sementes. E dessa vez elas caíram numa terra cheia de pedras. E as sementes, elas começaram até a dar uma raiz ali, mas não conseguiram se firmar. E aí quando veio o sol forte, elas começaram a murchar. Olha lá. Elas não sobreviveram de novo. Semeador, joga as sementes aí pra gente ver se essa semente vai cair numa terra boa. Olha lá, crianças, a semente caiu numa terra com espinhos. As sementes até conseguiram germinar e ter raízes, mas logo os espinhos sufocaram as sementes e elas não sobreviveram de novo, tia Carol. Poxa, será que alguma semente vai sobreviver? Vamos pedir para o semeador mais uma vez jogar essas sementes e aí a gente vai torcer para ela germinar. Tá bonita. Olha, crianças, como essa terra é boa, bem cuidada, cheia de nutrientes. Eu acho que dessa vez as plantinhas vão crescer e vão ficar bem bonitas. Eu espero. Vamos ver. Uau! Olha como elas cresceram e ficaram bonitas e cheias de frutos. Eu gostei dessa, hein? Eu também. Ficou lindo, não ficou? E sabe, crianças, Jesus, quando ele contou essa história, ele queria ensinar uma lição muito importante para a gente. Sabe as sementes? Elas são como a palavra de Deus. E sabe aqueles terrenos? São como o nosso coração. Isso mesmo. E quando o nosso coração, ele é duro, igual aquele primeiro terreno, lembram deles? O que acontece? A palavra de Deus não consegue entrar. E aí a gente esquece dela. Então, tia Carol, o que significa quando o nosso coração é parecido com aquele terreno cheio de pedras? Aí é quando a gente até escuta a palavra de Deus. A gente começa a fazer algumas coisas certas. Mas logo a gente desiste, porque daí começam a vir as coisas difíceis. Aí a gente não quer saber mais. E quando o nosso coração é parecido com aquele terreno cheio de espinhos, o que significa? Daí significa que quando às vezes a gente é tão preocupado com as coisas do dia a dia, como fazer as tarefinhas da escola, ir para aquela aula de futebol, assistir aquele desenho, sabe? Que a gente esquece de conversar com Jesus. Então eu acho que eu entendi. Se a sementinha é a palavra de Deus e o terreno é o nosso coração,
A terra boa é quando a gente aprende o que Deus quer nos ensinar e a gente vive de acordo com isso. Isso mesmo, tia Amanda. E aí a gente começa a fazer o que é bom e a gente começa a dar frutos de amor, bondade, alegria. Eu quero ser igual uma terra boa. Eu também. E vocês, crianças, querem ser como a terra boa? Ai, que bom! Vamos orar para isso? Ó, a tia Carol vai fazer uma oração e aí depois vocês vão receber, ali com o tio, vocês vão receber terra e sementinhas para vocês plantarem em casa. Combinado? Vamos fazer a oração então? Vocês cantam uma musiquinha, não é? Posição para a oração. Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado por mais esse sábado que o Senhor nos deu. Senhor, a gente quer ter o coração como aquela terra boa, que recebe a Tua palavra e quer fazer a Sua vontade. E que também nos ajude a dar frutos para que outras pessoas também conheçam mais sobre Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não se esqueçam de pegar a terrinha. Essa luz que um dia recebi do Senhor de mim, teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Cante, eu não sou mais eu. Jesus, meu rei, um milagre.
foi. O passado já se Você pode viver plenamente na presença de Cristo. agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu, eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais Bom dia, feliz sábado. Jesus na criação ofereceu dádivas. Quais foram elas? Vida, verdade, liberdade, domínio. E Ele habitou entre nós para nos salvar e para salvar a liberdade. Libertar a criatura oferecendo a sua vida para oferecer bênção. E bênção abundante, bênção transbordante, a maior de todas as bênçãos, que é o próprio Jesus. Abraão, um mortal, em sua lida de vida, assim como nós, uma guerra se deu, e Ló, seu sobrinho, foi levado cativo. Sem hesitar, Abraão reuniu então 318 homens, montou sua estratégia e venceu os inimigos. O espólio, seu direito, pessoas e bens. A vitória, seu quinhão. A astúcia, sua marca. Seu retorno, digno de honra. Um primeiro encontro, Bará, rei de Sodoma e seus pares, pedem às pessoas. Legítimo pedido, mas nada ofereceram. Um segundo encontro, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que criou a terra e os céus. Este trouxe o quê? Alimento, pão e vinho. Ele profere uma bênção sem precedente. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Bendito o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. A ação de Melquisedeque fez brotar na terra do coração de Abraão algo sublime, insondável, único, sem precedentes. O universo inteiro ficou em suspensão para observar um ser humano quando este reconhece a ação de Deus em sua vida e germina. Neste lugar, a semente da gratidão produz um fruto doce e oferece de volta. Abraão oferece uma oferta, o dízimo. A primeira vez que algo foi oferecido usando a proporcionalidade, essa ação vai ecoar no tempo e construir um modelo de adoração que nos alcança. Ele percebeu e reconheceu o Deus Altíssimo, ofereceu a vitória e ainda importa com as necessidades, com as nossas necessidades mais básicas. Por fim, como se não bastasse, Deus oferece uma bênção espiritual que ecoa pelo tempo, alcançando todos que, à semelhança de Abraão, se rendem e reconhecem. Como resultado, ofertam de volta e fazem isso de um lugar de paz. Um lugar sem cobranças, sem gatilhos inadequados.
sincero como deve ser nossa relação com o nosso Criador. Abraão ofertou em um lugar de paz, em um lugar de reconhecimento. A oferta e o dízimo alcançam seu objetivo máximo quando oferecido pelo ser humano, em um lugar assim, um lugar de paz. Fruto do reconhecimento da ação de Deus, que nos ama, que nos cuida, que protege, contudo, sem contudo alijar o ser humano de sua escolha. Você não quer que essa semente brote também no seu coração? Abraão ofertou assim, no lugar de paz. E você, não quer fazer igual? O que há em seu coração hoje? Filho, cuida bem de ti. Filho, eu cuido de ti, com muito amor. Filho, não esquece de mim. Filho, cuida do que é meu, que por um tempo será seu. Cuido de ti com todo o meu amor. Lembre de mim por onde quer que for. Te guardo e te sustento, sou teu Deus. Posso sentir tua mão a me amparar. Em cada momento tu estavas lá, cuidando e me guardando, és meu Deus.
que tenho a enfrentar por onde eu for, mas filho eu sou de um Deus eterno, tão pronto a salvar por causa do amor. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Piedoso tu és, fiel e justo, por isso eu venho a ti. Eu peço que abra meus olhos na fé, que eu possa ver que estás comigo, não escondas teu rosto de mim, pois sei que és Deus forte e mais que poderoso em tudo quanto eu pensar. Não há outro Deus infinito em poder e amor que compreenda meu ser. Não há lugar ou poder pra conter seu amor eterno, pronto a salvar. Todos os meus dias eu vivo por Deus, vivo em seu poder e amor por mim. Elevo meus olhos e busco tua face, Senhor Deus meu Redentor. Abra meus olhos da fé, que eu possa ver que estás comigo, não escondas teu rosto de mim, pois sei que és Deus forte e mais que poderoso em tudo quanto eu pensar. Não há outro Deus infinito em poder e amor que compreenda meu ser. Não há lugar ou poder pra conter seu amor eterno, pronto a salvar. Não há lugar ou poder pra conter seu amor eterno, pronto a salvar. Pronto a salvar. Pronto a salvar. Pronto a salvar. Bondoso Pai, em oração eu venho a ti. Por tantas vezes eu fugi, não queria te encontrar. Sei quão distante eu andei, por caminhos que busquei, meus passos caminhei. Foi assim que o Senhor me encontrou. O meu coração mudou. Sou feliz, Jesus, agora em ti. Nova vida recebi.
servir. Senhor Jesus, Senhor Jesus, tantas coisas eu busquei pra alegrar meu coração, mas tanta coisa foi em vão, e tudo quanto eu vivi, tão sozinho me senti e vazio meu coração. Foi assim que o Senhor me encontrou, o meu coração mudou. Sou feliz, Jesus, agora em ti, nova vida recebi. Foi assim que o Senhor me encontrou, o meu coração mudou. Meu coração, sou feliz, Jesus, agora em ti, nova vida recebi. E em tudo que errei aqui, teu perdão eu recebi. De Deus, quanta paz eu encontrei nesta hora de oração, ao abrir meu coração. Como a nossa, é a formação de novos pastores. E algum tempo atrás, nós tínhamos o objetivo de ter conosco alguém que estivesse estudando teologia, um aluno de teologia, para que pudesse fazer seus estágios aqui com a gente desde o seu primeiro ano. E então, esse ano, nós fomos abençoados com a chegada do Henrique. O Henrique é um aluno de teologia, primeiro anista, está no primeiro ano de teologia, na realidade, no primeiro semestre de teologia. E a nossa intenção do coração é que o Henrique fique aqui conosco até a formação dele, até o 4º ano. E que, como comunidade, nós possamos participar da formação de um novo pastor. O Henrique é alguém conhecido da comunidade, é filho de pessoas ligadas ao ministério. Muitas pessoas da sua família são pastores ou trabalham no ministério da Igreja Adventista, e o Henrique é mais um que está seguindo esse caminho. E hoje, como parte da sua formação, pela primeira vez aqui na Igreja Central, nós vamos ter a alegria de ouvi-lo pregar para nós. Ele vai seguir o tema da série que estamos tratando, o Brilho da Liberdade, e hoje ele vai falar sobre benignidade ou paciência. E que Deus te use, viu, Henrique? Posso orar com você? Podemos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos que o Senhor é bom com a gente, porque em boas circunstâncias aqui o Senhor nos trouxe. Nesse momento nós vamos abrir tua palavra e queremos pedir que o teu Espírito fale através do Henrique. Que a nossa reverência, a nossa atenção e o nosso interesse revelem se cremos mesmo que o Senhor está aqui ou não. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Que Deus te use. Feliz sábado. Que prazer, que privilégio para mim estar aqui com vocês. Antes de eu começar o meu sermão, eu queria fazer uma menção honrosa a algumas pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho alguns amigos especiais e nesse momento eu não poderia deixar de apresentá-los. Primeiramente eu quero apresentar aqui então a Beth, o Carlos, o Danilão, o André, o Bruno e a Laura. São amigos queridos, muito especiais e muito gratos por vocês estarem aqui. Segundamente quero apresentar aqui meu amigo Joshua. Você pode ficar em pé, Joshua? Meu amigo Joshua, ele é americano.
E ele está aqui fazendo teologia comigo. O Joshua, como eu falei de manhã para os diáconos, ele faz parte de talvez uma insegurança minha. Às vezes eu perguntava para o meu pai, pode sentar, viu? Obrigado pela participação. Às vezes eu perguntava para o meu pai e mostrava a minha angústia de, pai, como será que serão os meus colegas de classe? Será que eu vou ter amigos? Será que eu vou ter irmãos para poder contar naquelas horas difíceis? E graças a Deus, o Joshua é a pessoa viva que Deus é muito bom com a gente. O Joshua é um amigão meu irmão. Também quero fazer uma menção honrosa aqui, o meu amigo Dalcimar Stanley, meu companheiro de Prisma. Estamos aqui. E, últimas pessoas, quero falar também o Fabiano e a Michelle, que estão por algum lugar por aqui. Ali, ó, estou vendo dali. São muito especiais para mim. Bom, a gente vai dar continuidade na nossa série. E antes da gente dar continuidade, então, vamos fazer uma palavra de oração para que a gente possa poder abrir a Bíblia. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um sábado, que a gente pode estar aqui na Tua casa, ter o privilégio de estar em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Agora que vamos abrir a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, para que possamos entender o que a palavra quer dizer para nós. É isso que nós pedimos, por Jesus. Amém. Bom, então, dando continuidade à nossa série sobre Gálatas, peço que você abra a sua Bíblia, então, em Gálatas, ali onde fala sobre os frutos do Espírito, Gálatas 5, do verso 22 ao verso 25. Vamos ler ali rapidamente. Ali o verso 5, 22. Todo mundo achou aí na sua Bíblia? Então, vamos ler juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Bom, esse é o texto base, então, da nossa série, onde estamos falando dos frutos do Espírito. Bom, eu quero começar contando uma história para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, mais especificamente ali nos anos de 1939 a 1945, 70 mil pessoas foram classificadas como objetores de consciência. A maioria desses 70 mil eram homens cujas profundas convicções religiosas os impediam, então, de ir à guerra. Algumas dessas pessoas, então, se recusaram totalmente a ir à guerra. Normalmente, as funções que eles exerceriam, então, nessa guerra, poderiam não ser, então, da primeira linha de combate. Eles poderiam servir como médicos ou até como capelães. De todos eles, desses 70 mil, destaco a história de um rapaz da Virgínia, Desmond Doss. Um objetor de consciência que participou em batalhas, embora seu pacifismo não deixava o encostar em uma arma. Desmond Doss nasceu no dia 2 de fevereiro de 1919, em Lynchburg, no estado da Virgínia, e foi educado, então, segundo a fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Influenciado desde muito cedo pelos ensinamentos da Bíblia, e especialmente pelo mandamento não matarás, esse jovem cumpriria esse preceito ao longo de toda a sua vida. Quando Desmond Doss era pequeno, o seu pai o presenteou, então, com um quadro, ali com os mandamentos. Numa parte desse quadro, havia então a imagem de Caim segurando o serrote com seu irmão Abel no chão. Aquela cena ficaria para sempre guardada na mente de Desmond Doss. Como que um irmão poderia matar o seu outro irmão? Se me ama, não matarás. Apesar disso, quando os Estados Unidos então entrou na Segunda Guerra Mundial, Desmond Doss aceitou ser recrutado na primavera de 1942, porque ele acreditava que a guerra contra a Alemanha nazista era justa e ele queria servir o seu país. No entanto, o seu objetivo não era de acabar com vidas, e sim salvá-las. Doss ele foi classificado então como um objetor de consciência, mas teve na mesma de obedecer às ordens dos superiores durante a sua formação ali no exército. Não foram tempos fáceis para o jovem Doss.
Era verbalmente acossado pelos seus oficiais com a exclamação: Dós, quando eu entrar no campo de batalha, assegurar-me-ei que você não volte com vida. Durante a noite, enquanto ele estava orando junto à sua cama, seus camaradas troçavam dele e atiravam botas ou qualquer tipo de instrumento ali militar na sua cabeça. Apesar do repúdio que ele sofria, Dós agarrou-se na sua fé para seguir em frente e cumprir o seu objetivo como um soldado exemplar. A recusa dele, desde o primeiro dia de encostar em uma arma, algo que em condições normais talvez teria lhe custado o conselho da guerra, de certo modo favoreceu Dós. O fato de ele ter sido alistado voluntariamente e de ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que era naquela época algo considerado positivo, fez com que Dós fosse integrado então no corpo médico da 67ª Divisão de Infantaria, destacando na ilha de Guam, no Pacífico. Em julho de 1944, ele aterrou em Guam, onde os seus companheiros, que meses atrás o queriam bem longe, viram como a valente atuação daquele magricelo de voz suave da Virgínia lhe salvava a vida em mais de que uma ocasião sob o fogo inimigo. E aí então que a gente chega no nosso tema dessa manhã. Um dos frutos do Espírito e um dos mais importantes, todos são importantes, mas esse eu destaco como um dos mais importantes para a nossa vida cristã, é a longanimidade. Os versículos que falam sobre os frutos do Espírito, eles visam então encorajar os crentes a cultivar características que refletem a natureza de Cristo, como amor, alegria, paz, longanimidade e todos os outros frutos que a gente tem. Isso oferece então uma visão de como deve ser a vida do cristão em contraste então com a cultura que ele tem ao redor, com a cultura que a gente tem ao nosso redor. Em resumo, Gálatas 5, do verso 22 a 25, está situado em um contexto de debate entre a natureza da salvação, a identidade cristã e a vida ética dos crentes, abordando então a importância de viver sob a influência do Espírito Santo. Paulo, uma figura proeminente no cristianismo, é frequentemente então associado à longanimidade. Longanimidade tem por título capacidade de suportar ofensas e dificuldades, sem sucumbir então à raiva ou ao desespero. Nas suas cartas, Paulo enfatiza a importância da longanimidade como uma virtude essencial para a vida do cristão. Ele exorta os fiéis a então serem pacientes uns com os outros e a suportarem provocações, e então se manterem firmes na fé, mesmo diante dos desafios que a vida coloca. A longanimidade, então, a partir da perspectiva de Paulo, não é apenas uma atitude passiva de espera, mas uma ação ativa de amor e de compreensão. Ela argumenta que, assim como Deus demonstra longanimidade conosco, nós também devemos refletir a longanimidade em nossos relacionamentos. Em diversas passagens na Bíblia, assim como em Gálatas 5, 22 e 23, onde é mencionado então os frutos do Espírito, Paulo, que destaca a longanimidade, que é uma expressão do caráter cristão, vital para a convivência harmoniosa na comunidade. Assim, Paulo ele não apenas ensina sobre a longanimidade, ele a vive verdadeiramente no seu ministério, demonstrando um espírito resiliente e amoroso, mesmo nas faces de perseguições e desafios. Bom, mas o que é a palavra longanimidade? A palavra longanimidade vem do grego macrotúmia. Ela é dividida em duas palavras, macros, que significa longo, e tumos, que significa ira ou fúria. Em essência, então, a longanimidade se refere à capacidade de suportar ofensas, injustiças ou dificuldades por um longo período sem sucumbir à raiva ou desespero. Isso é diferente de uma paciência passiva. É uma paciência ativa, que então se manifesta em compaixão e em perdão. Ser longânimo significa ser bondoso, significa ter generosidade. É ser uma pessoa resistente a provocações, evitando a ira por qualquer motivo fútil. Uma pessoa longânime, ela espelha a face de Cristo.
Suporta as situações adversas, então, com paciência, tolerância e autocontrole. A expressão, ela também pode ser compreendida na Bíblia como paciência, misericórdia, compassividade, serenidade, bondade e generosidade. A longanimidade é uma das características daqueles que seguem os passos de Jesus. Através do Espírito Santo, podemos então desenvolver o nosso domínio próprio, agindo com temperança e paciência diante das situações que a vida nos impõe. Na Bíblia, a longanimidade é a qualidade então de ser paciente, suportando as dificuldades e ofensas com calma, sem reclamar e principalmente sem perder a fé. Assim, longanimidade está diretamente relacionada a duas palavras: paciência e perseverança. E é as duas que a gente vai trabalhar no dia de hoje. Essas características, ela é atribuída à pessoa de Deus e àqueles que buscam seguir os seus ensinamentos. Esse traço moral e psicológico implica na capacidade de aguentar as ofensas de outras pessoas, expressando amor e resiliência ao então lidar com os outros. Deus é longânimo e revela essa característica durante muitas vezes, porque Ele perdoa e demonstra benevolência em relação às pessoas que pecam e não obedecem aos seus mandamentos. Em diversas ocasiões, ao longo da história, Ele foi paciente, suportando as ofensas de muitas pessoas, oferecendo oportunidades de perdão e de restauração. A longanimidade é a arte de cultivar a paciência, mesmo diante das tempestades da nossa vida. Repito, a longanimidade é a arte de cultivar a paciência, mesmo diante das tempestades da nossa vida. Bom, mas onde está a longanimidade, então, em Gálatas 5:22? O apóstolo Paulo, então, ao escrever a carta aos Gálatas, menciona a longanimidade como fruto do Espírito. Isso significa, então, que a longanimidade não é algo que a gente consegue por nós mesmos, somente com a presença e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós permitimos ser guiados pelo Espírito, desenvolvemos a habilidade, então, de sermos longânimes. Paulo, ele lista as qualidades que devem ser, então, evidentes na vida de um cristão. A longanimidade, ela é uma expressão do caráter de Cristo que pode ser manifestada em nossas ações e atitudes. A longanimidade reflete a maneira como Deus é paciente e misericordioso com a humanidade. Peço até perdão para vocês, essa semana, com esse tempo virando, eu peguei uma gripezinha, então às vezes eu posso dar uma tossidinha aqui, mas é só para coçar a garganta um pouco. Vou beber um pouquinho de água aqui. A longanimidade, ela não aparece isoladamente. Ela está interconectada com outras virtudes, como o amor, a paz, a gentileza. Essas qualidades se complementam e ajudam a formar um caráter que reflete mais plenamente o Espírito de Jesus Cristo. Bom, a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que viveram a longanimidade. E a primeira que eu quero destacar aqui é Jó. A história de Jó, conforme narrada na Bíblia, é uma poderosa exemplificação de longanimidade, que então se refere à capacidade de suportar provocações, com paciência nas faces das dificuldades e perseveranças em situações adversas. Conhecido por sua paciência em meio ao sofrimento, Jó enfrentou perdas imensas, como bens, filhos, saúde e até a confiança na justiça divina. No relato bíblico, ele foi testado com a perda de seus rebanhos, a morte de seus filhos, um desastre, e a sua própria saúde, sendo acometido por uma doença de pele. Mas manteve sua fé em Deus, demonstrando longanimidade. Durante sua provação, Jó passou momentos de profunda dor e de questionamento. Ele expressou suas queixas a Deus, mas nunca deixou de buscar, então, uma conversa com Ele. Essa luta interna e a busca por respostas mostra então uma forma de longanimidade, já que ele persistiu em sua fé, em sua busca pela verdade. Através da história de Jó, a gente pode perceber então que a longanimidade não é apenas como suportar o sofrimento sem reação,
mas também é uma jornada de autoconhecimento, de busca de sentido e de firmeza de fé, mesmo quando tudo parece destruído ou perdido. Essa conexão, então, entre Jó e a longanimidade é uma lição de perseverança, ressaltando, então, a importância de manter a fé e a integridade, mesmo diante das maiores adversidades. Um outro exemplo que eu gosto muito, que é o meu personagem favorito da Bíblia, Moisés. Moisés, durante o seu ministério, desenvolveu muito essa questão da longanimidade. Durante a sua liderança, Moisés enfrentou enormes dificuldades e a rejeição do povo de Israel. Mas ele permaneceu firme e se voltou a Deus em busca da paciência e sabedoria necessária. A conexão, então, entre Moisés e a longanimidade pode ser vista em vários aspectos da vida e liderança dele, conforme descrito nas Escrituras. A longanimidade, que é a capacidade de suportar situações difíceis e esperar pacientemente, é uma característica, então, que Moisés demonstrou em sua jornada com o povo de Israel. Moisés frequentemente teve que lidar com a impaciência e a rebeldia do povo de Israel. Mesmo quando enfrentou desafios, ele mostrava, então, uma incrível capacidade de perdoar e de ser paciente para com o povo, intercedendo cada dia por Deus, por eles diante de Deus. Mas não apenas guiou os israelitas, então, para fora do Egito, mas também manteve a fé nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desanimar. A longanimidade de Moisés serviu como um exemplo de liderança. Ele sabia que liderar um povo em transição exigia não só as habilidades organizacionais, mas também a capacidade de exercer o controle emocional e a paciência. Assim, a história de Moisés em sua relação com a longanimidade nos ensina sobre a importância da paciência, perseverança e da compaixão. Valores que são essenciais na liderança e nos nossos relacionamentos. E aí então chegamos ao maior exemplo de longanimidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo de longanimidade é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele suportou as dores, as traições e a crucificação com amor e compaixão pela sua criação. Em Lucas 23:34, Ele declarou então: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem aquilo que fazem. A conexão entre Jesus e a longanimidade, ela pode ser observada em vários aspectos, então, do seu ministério. A longanimidade é entendida, então, como a capacidade de suportar provocações e dificuldades com paciência e longos sofrimentos. É uma característica que Jesus exemplificou em toda a sua vida. Aqui eu vou listar algumas formas de como a gente pode ver, então, essa conexão de Jesus com a longanimidade. Primeiro, a paciência com os discípulos. Jesus, ele tem um coração longo e paciente ao lidar com os seus discípulos, que muitas vezes eles eram lentos para entender os ensinamentos, ou falhavam em demonstrar a fé necessária para com Jesus Cristo. Por exemplo, mesmo contínuos ensinamentos e milagres que Jesus, ele continuou a guiar a ensinar, mostrando paciência e amor com os seus discípulos. O segundo ponto que eu quero destacar é a compaixão pelos pecadores. Jesus demonstrou longanimidade ao perdoar aqueles que o rejeitavam e até mesmo aqueles que o crucificaram. Sua oração na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. É um poderoso exemplo de longanimidade, expressando um desejo de perdão, mesmo diante da dor extrema que ele estava sentindo naquela hora. A gente pode também ter os ensinos sobre a paciência. Jesus ensinava sobre a paciência. Ele frequentemente ensinava a importância da paciência e da longanimidade nas suas pregações. Em parábolas como a do semeador ou a do joio e do trigo, ele enfatizou a necessidade de esperar pelo crescimento e pela colheita, refletindo uma perspectiva de longanimidade na vida espiritual. O quarto ponto que eu quero destacar aqui é o seu amor perseverante. O amor de Jesus é muitas vezes descrito como o amor que suporta. 1 Coríntios 13:7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera
tudo suporta. Sua disposição, então, para sofrer e sacrificar-se pelos outros, mesmo em face de abandono e de traição, é uma demonstração suprema da longanimidade. Em resumo, a longanimidade de Jesus é evidenciada em sua paciência, compaixão e amor contínuo, servindo como um exemplo de como devemos nos comportar em nossas próprias vidas e relacionamentos, especialmente nos tempos de dificuldade. Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, na página 260, temendo que a disposição branda e condescendente de Timóteo pudesse levá-lo a esquivar-se de uma parte essencial de sua obra, Paulo exorta-o a ser fiel em reprovar o pecado e a repreender mesmo com firmeza aqueles que fossem culpados de males graves. Contudo, devia fazê-lo com longanimidade e com doutrina. Devia ele revelar a paciência e o amor de Jesus Cristo, tomando claras suas reprovações, reforçando as palavras da verdade. Bom, Ellen White, ela destaca nesse texto um aspecto importante no relacionamento que a gente deve ter com os outros, especialmente no contexto quando a gente vai corrigir ou a gente vai passar alguma advertência a alguém. Ela destaca que, ao reprovar o pecado ou corrigir alguém, é fundamental que essa ação seja feita com amor, paciência e fidelidade à doutrina de Jesus Cristo. Apesar da necessidade de ser firme na repreensão, ela enfatiza que essa firmeza deve ser temperada, então, com a longanimidade, paciência e perseverança, e com a palavra de Deus. Ela está instruindo, então, que a correção e a repreensão não devem ser feitas de maneira dura ou insensível, mas com um espírito de amor cristão, mostrando paciência e compreensão por aquela pessoa. A ideia é que a verdade de Deus seja apresentada claramente àquela pessoa, mas também com misericórdia, para que o arrependimento possa acontecer de forma eficaz na vida da pessoa. Essa abordagem, ela reflete, então, o caráter de Cristo, que é o amor, a paciência, mesmo ao corrigir. Esse princípio, ele é extremamente relevante na sociedade contemporânea, onde muitas vezes há polarização, intolerância ou respostas, às vezes até impulsivas. Aplicar, então, a orientação que Ellen White ajuda a promover comunicação mais eficaz, baseada, então, na compreensão e principalmente no respeito. Para líderes, pais, professores e todos aqueles que lidam com conflitos e precisam corrigir alguém, essa abordagem de equilibrar firmeza com amor e paciência é fundamental para promover, então, mudanças positivas e fortalecer, então, os relacionamentos. Além disso, reforça a importância de refletirmos o caráter de Cristo nas nossas ações diárias, demonstrando amor e misericórdia, mesmo ao apontar onde há necessidade de mudança. Bom, quando eu era pequeno, eu gosto muito de música. Eu sou uma pessoa apaixonada por música. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por música. Quando eu vou estudar, eu coloco música. Quando eu vou relaxar, eu coloco música. Quando eu vou tomar banho, eu coloco música. Quando eu vou jogar bola, eu coloco música. Quando eu vou praticar um esporte, tudo para mim tem música. Porque é uma coisa que me acalma. E uma coisa que me acalma é tocar instrumentos musicais. E Deus me deu o dom de tocar piano. Só que eu, às vezes, queria me afastar desse dom que Jesus tinha me dado. Então, quando eu era pequeno, mais ou menos, quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu comecei a fazer as aulas de piano. Eu morava aqui em São Paulo ainda, numa época que depois eu fui transferido para outro lugar, mas eu morava aqui em São Paulo. Eu lembro até hoje da minha professora, falei para ela, posso usar o nome dela aqui, porque eu falei para ela, a professora Ieda. Foi minha primeira professora de piano. Eu tinha 6 anos, então era muito pequeno. Mas ali ela já tinha descobrido, então, um talento ali, um dom em mim, quando foi a primeira aula. Passou as aulas, então, e a gente foi transferido de associação. Meus pais trabalham na associação. E surgiu, então, a ápice. E a gente foi fazer parte daquela associação. E aí ficou meio indeciso assim, será que eu continuo? Como que será? Será que eu vou ter que buscar outra professora? Será que eu não posso continuar com essa professora? Eu amava a professora Ieda. Ainda amo hoje. É uma pessoa importante para mim. E então eu não sabia como que seriam aqueles tempos.
Continuando e tal, eu achei uma nova professora, a professora Dirce. Uma mulher querida até demais. Dava, às vezes, raiva de tão querida que ela era. E aí, fiz aula ali, praticamente fui para a ápice, então ali eu tinha meus 8 anos. Dos 8 aos meus 12 anos, eu fiz aula com a professora Dirce. Ali os 4 anos que a gente esteve ali na ápice. E aí, para mim, fazendo aula com ela e tal, às vezes eu me desanimava e falava assim, não, isso aí não é para mim não. Acho que eu não vou continuar estudando piano não, deixa quieto. E aí um dia então eu falei assim, não, eu vou parar. Vou parar porque isso aí está me estressando já, não está dando para continuar não. Aí passou um tempo, a gente então foi transferido de volta para cá, para a Associação Paulistana. E aí passou um ano ali, a gente tem um piano em casa, né, e tal, por minha família é muito musical, a gente sempre faz os pôr do sóis ali em volta do piano. E aí a gente tem um piano em casa e eu olhava para o piano e dava as costas para o piano. Todo dia, eu saía para a escola, olhava para o piano, dava as costas, dava a meia volta e saía para a escola. Uma vez, voltando da educação física, que era na parte da tarde, eu cheguei assim na frente do piano, assim, olhei, falei, eu vou tocar. Mas naquela época eu já tinha parado, então eu não lembrava muitas coisas. Já tinha parado fazia um tempo. Eu não lembrava muitas coisas de como, notas musicais e tal. E ali eu comecei a tocar, e aí senti que estava dando alguma coisa no meu coração. Eu falei, não, deixa eu parar. Se eu começar a sentir esse negócio de novo, não. Parei então de tocar. Aí veio a pandemia. E aí acabou completamente a chance de, se eu tivesse aquele desejo ainda no coração, procurar um novo professor e continuar estudando. Então, veio a pandemia e tudo se fechou. Ficou ali em casa. Só que alguma coisa estava ardendo no meu coração que eu não conseguia explicar. O porquê que eu tinha o desejo tão forte de tocar piano. E eu ficava, não, Henrique, você não vai. Mas alguma coisa, não, Henrique, você vai. E parecia que me puxava, assim. Parecia que o piano tinha um ímã. E aí me puxava para perto do piano. Então, um dia no meio ali da pandemia ali, estava mais ou menos no final do ano de 2020 ali. Eu falei assim, eu vou começar a fazer aula por conta própria. Já que eu não posso contratar nenhum professor, e eu não gosto de ter aula de piano online, eu vou começar a praticar por conta própria. E aí eu comecei ali a tocar e tal, e aquilo foi me dando mais felicidade. Passou a pandemia, e aí eu falei assim, não, eu vou procurar um professor agora porque eu quero me aperfeiçoar. Alguma coisa tinha mudado na minha mente, sabe? Eu queria fazer aquilo agora, mas eu queria fazer aquilo por felicidade, porque me deixava feliz, alguma coisa me relaxava. Aí eu conheci o meu professor, o Miller, mais ou menos ali no final do ano de 2021. A gente tinha pegado o Covid, e no meio do Covid, ele foi mandar uma mensagem para mim, falando para eu ficar bem e tal. Eu já conhecia ele, era um amigo meu. Aí eu falei assim, cara, depois que passar então essa parte do Covid, você topa dar aula para mim? Aí ele falou, claro, Ricão, bora então, então vamos. Aí passou ali o Covid que a gente tinha pegado. E aí então comecei a ter aula com ele. Foi mais ou menos 2021. E o jeito que ele me passava as aulas me dava uma segurança gigantesca. E o coração dele era tão amoroso, ele tinha tanta paciência comigo que às vezes eu não entendia as coisas que ele passava para mim. Era tão amoroso e ele era tão perseverante comigo. Não, continua, vai dar certo, continua, tenta mais uma vez. Vai, não, esse acorde aqui é assim e tal. Continua, vai dar certo. E aí eu falei assim, tá bom, e continuei. Quando foi mais ou menos 2023, no final do ano, eu já estava tocando de uma maneira legal, já tinha tocado na minha igreja. E o Miller, ele então fez um recital, ali com os alunos que ele tem, ainda tem. Eu ainda sou aluno do professor Miller, mas não tenho tantas aulas como eu tinha mais, por conta da localização, né? Estou no colégio, ele está por aqui. Quando eu venho para cá, eu tenho aula com ele. E ele fez ali um recital, então, e eu toquei
aquela música do Prisma, sabe? Asas da Alva, sabe? Toquei aquela música e tal. E aí gravaram aquela música. Só que ninguém compartilhou e tal, porque como era uma apresentação fechada, ninguém assim compartilhou, era só os alunos, não tinham, nem os pais estavam juntos. Era tipo um recital ali para todo mundo tocar, cantar, assim, era mais um momento de amigos do que um recital. A gente ria, a gente brincava, a gente cantava, a gente tocava. E eu gravei essa música Asas da Alva. Eu não tenho vídeo mais, porque ficou no meu antigo celular que eu tinha. Mas então eu toquei aquela Asas da Alva e no final do ano, o Prisma foi fazer uma apresentação no culto dos pastores da associação. Não sei se você lembra o pastor, que o Prisma foi cantar lá. E aí ali o meu pai conversando com o professor Eli Prates, no final do ano ali. O Dalcilmar estava lá presente também. Lembro de você, tá? Lembro de sei lá. E aí conversando ali a nota a respeito da questão do ônibus, da questão ali das outras coisas. O Eli, então, me cumprimentou. E eu tirei uma foto com ele, postei. E aí o meu pai, que é pouco boca aberta, fala pouco. Quem conhece ele sabe que ele fala pouquinho, assim, pouquinho. Conversando, então, ali com o professor Eli Prates, falou assim, o Henrique toca pra gente no quarteto aqui. Porque na época, então, como eu estava tocando legal já, eu acompanhava o meu pai com o quarteto dele. Quando eu podia, às vezes eu estava na igreja e tal. Então, muitas vezes eu não podia, mas quando eles iam mais para... Eu tocava com... Tá ligado? Tá ligado? Tá. Eu tocava com ele. E aí, falando ali, então, com ele Prazo, então, ele fala... Tá ligado? Tá ligado? Aí eu falei assim, toco. Aí ele falou assim, vem aqui, rapaz. Aí me trouxe assim mais... Aí me trouxe mais perto, então, da parte ali, né, do bebedouro e falou assim, vem cá, você tem disponibilidade para acompanhar a gente? Aí eu falei assim, sem pensar duas vezes, falei assim, claro, acho que eu tenho. Aí eu expliquei para ele que, desde que, então, Deus tinha colocado esse desejo no meu coração de tocar piano, eu sempre tive o desejo, então, de servi-lo com esse dom que Ele me deu. E aí, então, ele falou assim, tá, vou anotar o seu contato aqui e a gente vai conversando. Aquela noite eu não dormi. Voltei para casa, não dormi, não tinha como dormir. E aí, chegando no outro dia, eu estava ensaiando com o quarteto do meu pai para a gente cantar no outro culto que ia ter. E aí, ensaiando, então, eu recebi uma mensagem no meu celular, assim, um texto gigante, que eu só li o final, não li tudo. Que é, eu acho que, um texto que ele manda para sempre que algum componente vai entrar, né? Como funciona o Prisma, a questão de ser um trabalho voluntário, tá ali verdadeiramente para a missão. E aí, falou então, no final assim, essa mensagem é destinada para pessoas fortes como você. Eu estava lendo um pouco, nessa parte eu já estava chorando. Essa mensagem é destinada para pessoas fortes como você. E aí, então, no final, estava lá, você aceita? E aí tinha, né, assim, responder. E eu estava chorando tanto que eu não pensei em nem responder, eu liguei para ele. Liguei para ele e falei da minha felicidade e tal, que eu estava de tocar e tudo mais. E aí eu fiquei todo o ano de 2024, a gente fez a turnê para os Estados Unidos, e todo o ano de 2024, então eu fiquei no Prisma. Eu ainda estou no Prisma, mas estou esporádico, por conta de estar aqui todos os sábados, e por conta do colégio também. Eu estou meio esporádico no Prisma, mas eu não saí. Porque eu ainda tenho a certeza de que Deus ele pode me usar muito além do que eu espero. E essa história, para mim, quando o pastor Andrei falou assim, conta um testemunho pessoal, de longanimidade, você tem? Aí eu comecei a pensar. E aí eu me deparei com esse exemplo, que foi a total perseverança e a semente que Deus plantou no meu coração, de poder servi-lo além do ministério como um futuro pastor, servi-lo através da música. Na serenidade da longanimidade,
encontramos a força para transformar esperas em conquistas. A verdadeira sabedoria reside em saber esperar, pois o tempo revela as melhores recompensas. A longanimidade, ela é essencial em nossas interações diárias. Em um mundo cheio de pressa e de impaciência, a gente é chamado para ser diferente. A longanimidade nos ajuda a construir relacionamentos saudáveis, nos ajuda então no crescimento espiritual, nos ajuda a superar conflitos e nos ajuda a ter paciência nas dificuldades. Também nos ajuda na capacidade de perdoarmos uns aos outros. Ser longânime envolve a disposição de perdoar os erros e as falhas do outro. Reconhecer que todos nós somos humanos e suscetíveis a falhas pode então promover a empatia, permitindo que superemos desavenças e construamos laços mais fortes. Ela nos ajuda também a ter o apoio emocional. Nos ajuda então também na aceitação das imperfeições. Ajuda-nos no desenvolvimento da empatia. Ajuda principalmente na estabilidade dos relacionamentos. Quando você é paciente e perseverante no relacionamento, você age com amor, você age com perdão. Você procura se colocar no lugar do outro. Nos ajuda a ter crescimento pessoal e relacional. Em suma, a longanimidade é uma qualidade vital que influencia positivamente nossas interações com os outros. Ela nos encoraja a ser mais pacientes, compreensivos e solidários, promovendo relacionamentos mais saudáveis e mais gratificantes. Bom, no começo desse sermão eu coloquei você no contexto ali da história de Desmond Doss. E agora eu quero encerrar essa história. No dia 5 de maio de 1945, o batalhão de Doss empreendeu um ataque anfíbio no arquipélago de Ryukyu para conquistar então uma posição japonesa situada no alto de uma falésia. Quando eles começaram a escalar a parede, que era quase vertical, os soldados norte-americanos se viram então no meio do fogo cruzado japonês. Um a um, os fuzileiros foram caindo sobre o fogo do inimigo. Ao ver aquilo, apesar de estar sem nenhuma arma, Desmond Doss foi atrás dos seus amigos. Ele se apressou para resgatar os feridos, enquanto seus companheiros se escondiam no primeiro buraco que encontravam para escapar então das balas. A determinação daquele homem salvou a vida de 75 soldados, que ele carregou um a um sobre os ombros com a intenção de os tirar do inferno da guerra. No dia 21 de maio, Desmond Doss ficou ferido com uma explosão de uma granada enquanto estava escondido com 2 fuzileiros num buraco aberto. A explosão o fez saltar pelos ares e a metralhadora cravou-se na sua perna até a anca. Aturdido e tentando por ser salvo, foi atingido por um franco-atirador que o feriu com um tiro num braço. Apesar então da gravidade do seu ferimento, quando estava prestes a ser evacuado numa maca, Doss pediu que levasse um outro companheiro com ferimentos mais graves, antes dele. Ele colocou a vida do seu amigo na frente da vida dele, e então ele conseguiu se salvar. Imobilizou o braço ferido com um fuzil que tinha sido abandonado no campo de batalha, e se arrastando, conseguiu então chegar até o hospital do acampamento. Numa cerimônia solene ocorrida no dia 12 de outubro de 1945, então o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, entregou a medalha de honra das Forças Armadas para Desmond Doss, dizendo-lhe as seguintes palavras: estou orgulhoso de si, merece-o realmente. Considero que esta é uma honra maior do que a ser presidente. Doss foi o primeiro objetor de consciência a ser, então, condecorado durante a Segunda Guerra Mundial. O objetor diria mais tarde: sinto que recebi a medalha de honra do Congresso porque respeitei a regra de ouro que lemos em Mateus 7,12. O que quiser que façam os homens, fazei também a eles.
Anos mais tarde, um amigo, Fred Hendrick, um dos companheiros de DOS, que combateu na Batalha de Okinawa, disse em uma entrevista à NBC News: a maioria deles, dos soldados que são condecorados com a medalha de honra, receberam uma medalha por matarem alguém. O meu amigo recebeu por ter salvado as vidas. Enquanto eu fazia o fechamento desse sermão, às vezes o Espírito de Deus guia a gente para um lado, mas no fim, às vezes na quinta-feira, como o pastor falou, às vezes o Espírito guia totalmente para o outro. Eu lembrei de um verso que não saía da minha cabeça e ficou encruscado na minha cabeça a semana inteira, que está lá em Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: ei, você, não tenha medo do que está vindo. O inimigo de vocês, Satanás, vai colocar desafios diante de vocês para testar vocês. E vocês vão passar dificuldades, então, por um longo tempo. Fiquem firmes, sejam pacientes, sejam perseverantes, e eu vou te dar a recompensa da vida eterna. Quero chamar aqui o Joctam. E a música que a gente vai ouvir agora é uma música muito especial para mim. Conversando durante a semana ali com alguns amigos e procurando saber mais dessa questão da música para minha família, a minha avó faleceu ouvindo essa música. Eu não tive o privilégio de conhecê-la. É a mãe da minha mãe. Eu só conheci o pai do meu pai e a mãe do meu pai. E então, conversando ali com umas tias minhas e tal, a minha avó tinha, por essa música, uma das mais favoritas dela. No final da vida dela, elas estavam com câncer. E já não havia mais o que fazer. Os médicos já tinham falado assim, ela não tem mais salvação. Agora é só esperar. E aí, ela faleceu ouvindo essa música. Ela cantava, tipo: por que eu tenho que temer? Deus é comigo. Eu não temo a morte. A gente vai ouvir essa música. Quero que você cante junto, porque essa é a maior esperança. E no final a gente vai orar. Em todos os momentos acho força nas tribulações, confiando no meu Pai bondoso, vão fugindo as preocupações. Oh, meu Deus, tão terno e amoroso, dá-me sempre aquilo que eles têm. Na fadiga, gozo ou sofrimento, orienta meu viver, dá-me auxílio em todas as tristezas, nas promessas, dá-me fé. Vocês podem ficar de pé cantando essa música? Eu bem sei das minhas incertezas, tem em ti animação, fervor, dá-me auxílio
Jesus Cristo, como os outros personagens que a gente listou, viveram essa longanimidade nas suas vidas. E Ele pede que a gente viva isso hoje, sob a influência do Espírito Santo, para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, mas principalmente um relacionamento saudável com o nosso Jesus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque hoje é sábado. Durante a correria da nossa vida, durante a nossa semana, muitas vezes a gente não tem tempo, às vezes, para parar para conversar contigo, para ter uma comunhão, para cantar alguma música. Mas a gente tem o dia de sábado, porque a gente pode desfrutar da tua companhia, da companhia dos nossos irmãos e estarmos juntos, firmes na fé. Senhor, o Senhor deixou frutos do Espírito para nós, que a gente não consegue porque a gente é falho, a gente não consegue por a gente mesmo. Mas a gente pede que o Senhor nos ajude a conseguir vivê-los no nosso dia a dia. Que a gente possa ter paciência nas dificuldades e perseverança. Porque a gente tem certeza que no final, essa jornada da vida, ela vale a pena. Que a gente possa ser fiel até a morte, porque a gente tem certeza da vida eterna. É isso que nós pedimos por Jesus. Amém.